Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a segunda fase da FUVEST e esse é o segundo vídeo dessa saga. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre a última prova e, consequentemente, treinar para a próxima, a que está chegando. Então vem aqui comigo, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. Se você não assistiu o vídeo anterior, assiste esse primeiro e eu já vou deixar linkado aqui para você assistir depois o vídeo anterior. E se você quer mais conteúdos como esse, além de deixar o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, ajuda demais a apoiar este conteúdo por aqui no YouTube. Então vamos lá, primeira questão do dia. À medida que a construção prosseguia, Rondon iniciava a segunda fase do seu projeto, a crucial exploração das terras da Bacia Amazônica, onde hoje está situada o estado de Rondônia, pois a linha telegráfica atravessaria aquelas terras. Essa era a região que incendiava a imaginação de Rondon e seus oficiais, e também a de muitos brasileiros das cidades costeiras. Era o Brasil desconhecido. Na verdade, o projeto do telégrafo parecia dar muito mais satisfação a Rondon pela chance de explorar aquelas terras do que pela construção da linha telegráfica. Rondon planejou uma expedição em 1907 para descobrir a nascente do rio Juruena e fazer contato com os indígenas conhecidos como Nambiquara. Então, aqui é um trecho sobre o Rondon. Rondon aí, uma figura importante para a conexão e integração do Brasil, de várias regiões do Brasil. Não é à toa que o estado chama Rondônia, não é mesmo? E aqui contando um dos seus projetos na época do início do século XX. Vamos à questão. Indique qual a importância da expansão da linha telegráfica no Brasil dessa época. Galera, indique. Então, sempre em qualquer vídeo que a gente for falar de questão aberta, questão dissertativa, o mais importante é entender os verbos de comando e não só entender, como atender aos verbos de comando, entendeu? Aqui, eu vou colocar um vídeo que eu já fiz há algum tempo sobre esse tipo de questão, que são as questões abertas ou dissertativas. Já comenta aqui como é que chama aí na sua cidade. Bom, indicar. Eu estou indicando, eu estou mostrando a importância. Eu preciso explicar? Não, indicar e explicar são coisas diferentes. Logo, não é aprofundamento, e sim indicação, citação. Qual é a importância? Ligação. A importância é conexão. A importância é atingir regiões que não eram atingidas anteriormente. Então, você vai focar a sua resposta nesse sentido. A importância da expansão da linha teleférica seria união, seria ligação, seria conexão de regiões que não eram alcançadas naquele momento, naquela época. Regiões distantes dos centros comerciais, industriais, etc., né? Então, aí você vai dissertar sobre isso e é uma indicação, então não precisa de um aprofundamento no caso, né? Então, visava a integração do país, implica a presença do Estado em todo o território nacional, consequentemente a conexão, a integração, a união, além, é claro, de circulação, de mercadoria, de informação, tudo isso você pode colocar na sua resposta, combinado? Letra B, agora sim explique. Logo, você vai precisar aí de colocar um aprofundamento na sua resposta, tá? Explique aí essa questão do Brasil desconhecido. Nessa época, né, no início do século XX,
esse Brasil desconhecido, você pode colocar o fato de ter uma região muito inexplorada, uma região aí, mais especificamente região norte e centro-oeste, que não tinham uma atenção do Estado da mesma forma como as regiões nordeste, sudeste e sul. Então, por isso um Brasil desconhecido, por isso uma lógica, além de inexplorada e desconhecida, em que muitos povos também não eram conhecidos, né? Não eram acessados como esses povos indígenas que está citado no texto. Então, tudo isso você vai discorrer e explicar, principalmente essa lógica da região centro-oeste e norte do Brasil, que muitas das vezes não era alcançada pelo Estado, não era alcançada, não era explorada, não tinha investimentos. Tudo isso você vai poder colocar, e até mesmo o desconhecido através de povos que não tinham contato aí com povos indígenas, que não tinham contato com essas outras regiões, com essas outras lógicas, tá? Tudo isso você pode explorar na sua resposta. Agora, a C, caracterizar. Caracterizar, você então vai dar características. Você vai contar, é assim, é assado, funciona dessa forma. Você vai caracterizar a política indigenista desenvolvida pelo Rondon para aquelas terras aqui no texto, né? Aqui, ó, explorar aquelas terras do que pela construção da linha teleférica. Então, ele planeja tudo isso. Bom, aqui já é algo mais específico que você teria que saber, que em 1910 foi criado o SPI, que é o Serviço de Proteção ao Índio, ao Indígena, numa parceria aí com o Rondon. Então, você vai ter que falar da SPI, por isso a caracterização dessa política indigenista, né? Que visava integrar os nativos ao projeto nacional, visava integrar os nativos à questão da cidadania brasileira. Então, é uma lógica de integração. É claro que existem inúmeras problemáticas a serem discutidas, não é mesmo? Mas aqui pede a lógica dessas características, né? Então, as características incluem a lógica de integração dos povos, né? Dos povos nativos, ok? Então, nós temos aí letra A, B e C. Alguma dúvida? Deixa aí nos comentários. Se chegou até aqui nessa correção, Tati, entendi a primeira questão. Vamos lá. E você pode ir comentando e assistindo o vídeo, tá? Comenta, enter, assiste o vídeo. Quanto mais você comenta, quanto mais você interage com esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é legal, que esse vídeo é útil. E eu preciso da sua ajuda, é fato. Assim como eu estou ao máximo aqui me entregando na semana do Natal para te ajudar, eu espero que você me ajude também a alcançar pessoas com esse trabalho que eu estou fazendo aqui na internet, combinado? Então vamos para a segunda questão do dia. No dia 22, pegar meu marca-texto, no dia 22 de agosto de 88, o governo federal fundou a primeira instituição pública voltada para a promoção e preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira, a Fundação Cultural Palmares. Gente, eu não sei vocês, mas ao ler isso, eu só penso na seguinte questão, que demora, hein? 1988. Não é à toa, né? A gente tem aqui, ó, 1988. 100 anos depois. 100 anos depois de quê? Comenta aí. Comenta se você sabe. No final da correção eu vou contar pra vocês. Mas eu acho que vocês sabem, né? 100 anos depois de quê? A Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cidadania. Ao longo dos anos, a FCP tem trabalhado para promover uma política cultural igualitária e inclusiva, que contribuía para a valorização da história e das manifestações culturais e artísticas negras brasileiras como patrimônios nacionais. Perfeito. Vamos à questão. A partir da leitura do excerto e de seus conhecimentos sobre o tema. Letra A, justifique. O que é justificar o nome? Eu preciso de uma justificativa, eu preciso entender o porquê.
Por que o nome da instituição? Fundação Cultural Palmares. E aí você vai justificar. O nome vem do Quilombo de Palmares, que é um dos maiores símbolos de resistência negra escravizada, né? Não só negra, mas negra escravizada, né? Naquela época. Mas você não precisa falar escravizada. Um dos maiores símbolos de resistência negra, que é o Quilombo dos Palmares, um dos maiores quilombos do mundo, né? Que já existiu no mundo, não só o Quilombo dos Palmares, mas também temos outra grande referência que é o próprio Zumbi. Então, tudo isso você vai poder discorrer na sua alternativa, na alternativa não, né, na letra A, digamos assim, né? Zumbi dos Palmares, que era um dos principais líderes, e hoje o Dia da Consciência Negra também se remete a questão, o nome do Zumbi dos Palmares, né, no dia em que o Zumbi morreu lutando, né, resistindo por este quilombo. Então, tudo isso aí você vai poder colocar na sua questão, tá? Identificar. Identificar também não é uma lógica de aprofundamento, né, o que a gente discute aqui. Por que eu falo isso? No vídeo anterior eu falei, se você não viu, eu aconselho muito você a ver. Eu não tô só corrigindo questão, eu tô revisando o conteúdo com vocês, eu tô mostrando questões críticas para vocês e também tô dando dica de como resolver prova. Então eu acho que todos esses vídeos que eu resolvo, ele é muito mais do que só uma correção de questão, tá? Por que eu falo de aprofundamento ou não? Se não exige um aprofundamento e se você se aprofunda, se você tiver certo, tudo bem. Mas quanto mais você escreve, a chance de você errar é maior ou menor? Menor. Quer dizer, desculpa, maior. Tô aqui, ó. Menor são os vacilos se você escreve menos. Ah, Tati, mas eu quero escrever, eu sei, eu consigo, eu entendo. Ótimo, tá seguro, tá segura? Vai. Mas se a questão não te pede isso, o corretor pode até cismar com sua cara, né? Não diria cismar com sua cara, mas eu diria no seguinte fator. Cara, essa pessoa tá me fazendo ler isso tudo e a questão não pede isso. Será que essa pessoa sabe fazer prova mesmo? Então você tem que atender ao pedido, atender ao comando. Deixa eu contar uma experiência breve para vocês. A última prova que a UFMG teve de segunda fase, eu fiz. Para quem não sabe, eu sou formada em História e eu sou formada em Jornalismo. Assim que eu formei em História, tipo assim, no mesmo semestre que eu formei em História, eu fiz o vestibular de novo, né, que na época era o Enem, e fiz a segunda fase, porque era Enem misturado com a segunda fase. A UFMG ainda não tinha largado mão de todo o vestibular, não. E eu fiz a prova de História. E assim, foi uma tortura para mim, porque eu estava formando historiadora, logo tinha um conhecimento mais amplo, tinha um conhecimento maior, e não podia escrever. Porque eu sabia fazer a prova, eu sabia o que a prova queria de mim. E não só isso, gente, não tinha nem espaço. Às vezes pedia uns negócios, tinha 3 linhas, como é que eu aqui, ó, querendo mandar a brasa ali ia conseguir, entendeu? Então faz o que é pedido. Ai, eu sei... Isso é mais pro seu ego do que para você tirar uma boa nota. Faça o que é pedido. É só isso, tá? É até melhor, gente. Até mais fácil para você, tá? Identifique o contexto. Qual é o contexto? 1988. Ah, Tati, mas só isso? Não, que você vai identificar. O que estava acontecendo nessa época? Constituição Cidadã, que aqui está falando, né? É o nascimento de uma Constituição Cidadã. Não só isso, nós temos a chamada Nova República. E aí, se quiser, né, aprofundar, se quiser fazer um charme, fica a dica. Esse nome foi dado pelo próprio Tancredo Neves, o primeiro a ser eleito depois da ditadura militar. Mas ele não foi eleito por voto direto, e sim por voto indireto. Então, você pode falar várias coisas aqui. Você está identificando o contexto. Você está dando características, você está citando o que estava acontecendo na mesma época da formação da Fundação Palmares, tá? Então, tem várias questões que você pode citar aqui. E por último, cite duas políticas... Cite. Precisa explicar? Não, você precisa citar. Essa e essa. Duas políticas públicas hoje vigentes no Brasil que estejam em sintonia com as orientações
Se tá em sintonia, eu preciso falar do direito dos negros e das negras. Então eu posso falar do racismo como um crime inafiançável? Posso. Eu posso falar da lei de cotas? Posso. Eu posso falar demarcação de terras quilombolas? Posso. Posso falar de inúmeras outras conquistas, tá? Aqui são 2, então escolhe 2 e fale sobre. Fale sobre assim, né? Cita. Você vai falar tal e tal. Então, racismo inafiançável, lei de cotas, é isso, tá? Não precisa mais que isso que você tá atendendo. Cite. Combinado? Ó, dão aqui 15 minutos de vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado, que se você chegou até o final, você comenta aí pra mim. Tati, cheguei até o final. Ah, mas eu já comentei, você já pediu pra eu comentar o vídeo todo. Tá, mas o que custa? Comenta 1, 2, 3, 4 vezes. Acho que não vai gastar. E você ainda tá interagindo comigo, que pra mim é a melhor resposta de um vídeo. Pode ter 100 visualizações, mas se tiver 10 comentários, quer dizer que eu atingi uma galera boa. Você não acha? Eu acho. Pra quem eu prometi o gabarito, não deu gabarito, né? O que aconteceu 100 anos depois? Por que 100 anos depois? 100 anos depois de quê? 1888, a gente tem a Lei Áurea, abolição, tá? Então, é um marco importante, né, da história negra. Não só a Lei Áurea, mas a Fundação Palmares, que nesse governo anterior, né, que a gente já pode chamar de anterior, ainda bem, colocou pessoas ali que não eram nada responsáveis, né, e que fizeram um pouco da cultura negra, mas que eu espero que o futuro isso não aconteça mais, né? Não importa quem seja aí os próximos líderes, mas que isso não aconteça mais. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você faça uma boa prova. E se você quiser outro vídeo, que tem mais questão, quer outro vídeo? Comenta, like, se inscreve. Por favor, apoie esse conteúdo na internet, tá? Que tá ficando cada vez mais difícil produzi-lo. Isso é fato. Eu agradeço demais a sua atenção. Um beijo e até a próxima.